O que você espera quando sua hora chegar? Entre as grandes incógnitas que permeiam nossas mentes inquietas, uma das mais antigas e persistentes é sobre o que nos espera após atravessarmos o limiar da morte. É uma jornada que todos nós, sem exceção, enfrentaremos um dia. Diante desse mistério, somos compelidos a refletir: o que nos aguarda além deste mundo terreno? A Bíblia, esse vasto livro que tem sido fonte de conforto e orientação para milhões ao longo dos séculos, oferece algumas visões sobre o tema. Em Coríntios 15, 51 a 52, seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa transformação é algo que transcende nossa compreensão terrena. Ela nos desafia a ponderar sobre a natureza da vida além da morte. Seria uma existência completamente diferente da que conhecemos aqui na Terra? Ou será uma continuação, em uma forma diferente, de nossa jornada espiritual? Em João 11, 25 a 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Essas palavras nos convidam a considerar a morte não como um fim absoluto, mas como um portal para uma vida eterna, onde a fé e a crença têm um papel fundamental. Entretanto, mesmo com essas promessas reconfortantes, continuamos a nos questionar: o que acontece com a alma após a morte do corpo? Será que ela segue para um lugar de paz e luz, como sugerido em Apocalipse 21, versículo 4, onde se diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor? Ou será que, como alguns sugerem, a morte nos leva a um estado de consciência suspensa, até o momento da ressurreição final? São questões profundas, que nos confrontam com a própria essência de nossa existência e nossas crenças mais íntimas. Afinal, como podemos realmente saber o que nos aguarda após a morte? Talvez, como sugerido em Filipenses 1 versículo 23, seja uma questão de desejar estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Talvez, no fim das contas, nossa jornada após a morte seja uma manifestação daquilo que mais valorizamos e buscamos em vida: nossa relação com o divino e nossa busca pela verdadeira paz e realização espiritual. Enquanto essas perguntas continuam a ecoar em nossos corações e mentes, somos convidados a explorar, a refletir e a buscar respostas, sabendo que, no final, a fé, a esperança e o amor são as luzes que nos guiarão além das sombras da mortalidade. Diante do grande mistério que é a vida após a morte, somos instigados a mergulhar nas profundezas da nossa própria existência e nas incógnitas que envolvem nosso destino além deste mundo terreno. Ao longo dos séculos, a humanidade tem contemplado essa questão fundamental, buscando compreender o que aguarda a alma após o derradeiro suspiro, e é nesse oceano de reflexões que nos aventuraremos agora. Para muitos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e consolo, oferecendo insights sobre a vida espiritual e promessas de uma existência além da morte. Desde os primeiros relatos do Antigo Testamento até as palavras redentoras do Novo Testamento, encontramos uma tapeçaria de narrativas, ensinamentos e profecias que lançam luz sobre a natureza da vida após esta vida. No livro de Gênesis, somos confrontados com a narrativa da criação, onde Deus molda o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego da vida. Essa imagem evoca a ideia de que somos mais do que simples matéria física. Somos seres dotados de uma essência espiritual, destinados a uma jornada que transcende os limites do tempo e do espaço. Ao longo das Escrituras, encontramos uma variedade de perspectivas sobre o destino final da alma. Em alguns textos, como no livro de Eclesiastes, somos confrontados com a ideia da morte como um destino inevitável para todos os seres humanos, sem distinção entre justos e injustos. O autor de Eclesiastes escreve: porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o homem não tem vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Eclesiastes 3 versículo 19. Essas palavras nos levam a refletir sobre a transitoriedade da vida humana e a universalidade da morte. Independentemente de nossa posição social, riqueza ou status, todos compartilhamos o mesmo destino final. Mas será esse o fim da jornada, ou existe algo mais além do véu da morte? Em outras passagens das Escrituras, encontramos promessas de vida após a morte, de ressurreição e redenção. No Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo ecoam como um farol de esperança para os que creem. Em João 11, versículo 25 a 26, Jesus diz a Marta, irmã de Lázaro, que havia morrido: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso?
Essas palavras ressoam através dos séculos, desafiando-nos a contemplar a promessa da vida eterna para aqueles que creem em Cristo. A ideia da ressurreição dos mortos é central para muitas tradições religiosas e teológicas. Acreditava-se que, no final dos tempos, os mortos seriam ressuscitados e reunidos diante do trono de Deus para prestar contas de suas vidas. Essa crença está enraizada em passagens como Daniel 12 versículo 2, onde se profetiza, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. A imagem da ressurreição nos convida a considerar a possibilidade de que a morte não seja o fim absoluto, mas sim o começo de uma nova fase da existência. É uma ideia poderosa e reconfortante, que sugere que a vida continua além das fronteiras da morte física. No entanto, mesmo com essas promessas de vida após a morte, muitos ainda se perguntam o que acontece com a alma entre o momento da morte e o da ressurreição final. A Bíblia oferece poucos detalhes sobre esse estado intermediário, mas algumas tradições teológicas sugerem a existência de um lugar ou estado de espera, onde as almas dos justos repousam em paz até o dia da ressurreição. Outros teólogos propuseram a ideia do purgatório, um estado de purificação e preparação para a entrada na presença de Deus. Embora não seja explicitamente mencionado nas Escrituras, o conceito do purgatório tem sido parte da tradição católica por séculos, como um lugar de misericórdia e transformação para aqueles que morrem na graça de Deus, mas ainda carregam consigo as impurezas do pecado. Essas reflexões nos levam a considerar o propósito e o significado da vida terrena em relação à vida após a morte. Se a morte não é o fim da jornada, então o que devemos fazer com o tempo que nos foi dado aqui na Terra? Como devemos viver nossas vidas à luz da promessa da eternidade? Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo aborda essas questões, falando sobre a ressurreição dos mortos e o triunfo sobre a morte. Ele escreve: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Coríntios 15 versículo 55. Essas palavras ressoam com a esperança e a confiança na vitória final de Cristo sobre a morte e o pecado. Para muitos crentes, a vida terrena é vista como uma preparação para a vida eterna. Somos chamados a viver com fé, esperança e amor, buscando viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo e buscando a vontade de Deus em todas as coisas. Como disse Jesus em Mateus 6 versículo 19 a 20, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Essas palavras nos lembram da transitoriedade dos bens materiais e da importância de buscar tesouros espirituais que perdurem para além desta vida. Somos convidados a viver com uma visão eterna, priorizando o que é verdadeiramente importante aos olhos de Deus. No entanto, mesmo com essa visão de esperança e promessa, a questão da vida após a morte continua a ser um mistério para a mente humana. Afinal, como podemos realmente compreender o que nos aguarda além das fronteiras da morte? Como podemos entender a natureza da vida espiritual e o destino final da alma? Talvez seja aqui, neste ponto de interrogação, que encontramos a verdadeira essência da fé. Pois, como disse o apóstolo Paulo em Coríntios 13 versículo 12, porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos cara a cara, agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Nossa compreensão da vida após a morte é limitada e imperfeita, como olhar para uma imagem embaçada em um espelho. Mas um dia, quando cruzarmos o limiar da eternidade, seremos confrontados com a realidade da presença de Deus, e todas as nossas perguntas serão respondidas. Até lá, somos chamados a viver com fé, esperança e amor, confiando nas promessas de Deus e buscando viver vidas que honrem e glorifiquem o seu nome. Pois, como disse o salmista no Salmo 23 versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que possamos encontrar conforto e esperança nessas palavras, enquanto continuamos nossa jornada em direção ao desconhecido da vida além da morte.